Meu irmão, minha irmã, o sangue de Jesus cobre a sua casa, a sua família, o seu trabalho agora. Em nome do Pai, eu declaro proteção sobre cada porta desta casa, sobre cada quarto, sobre cada coração que ouve esta palavra. Que haja um cerco de paz ao redor de você. Que toda artimanha do mal perca força. Que toda acusação contra a sua vida seja anulada pela presença do Senhor. Hoje, nesta noite profética, eu profetizo. Aquilo que parecia ferida será porta para milagre. Aquilo que parecia ruína será semente de bênção. Fica comigo. Hoje você vai ver como aquilo que parecia mal será transformado em bênção inesperada. Eu quero que você respire fundo agora. Sinta a presença. Ele está presente. Pelo poder do sangue de Cristo, eu ordeno que haja calma no teu espírito, porque onde Jesus entra, o caos se ajeita, a dor se transforma, a vergonha se torna honra. Receba agora essa cobertura, sangue do Cordeiro sobre a sua vida, sobre seus filhos, sobre seus sonhos. Amém? Se essa palavra está batendo no seu coração, se você deseja que uma equipe ore por você continuamente, inscreva-se e registre seu nome na nossa corrente de oração agora mesmo. Clique, escreva seu nome completo e permita que a igreja levante um clamor por você noite e dia. Faça isso enquanto prosseguimos. Vamos ao texto que traz chave para essa transformação. Lucas, capítulo 19, a história de Zaqueu. Imagine comigo. Um homem conhecido, um cobrador de impostos, alguém mal visto pela multidão. Pequeno de estatura e por isso deslocado, invisível em meio à multidão. A imagem que o Evangelho nos deixa é poderosa. Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus. Ele não se conformou com o invisível. Ele fez algo fora do padrão para alcançar o encontro. E então Jesus olha para cima. Jesus não passou indiferente. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, convém que eu fique em tua casa. Ouça, convém que eu fique em tua casa. Não era convinhar do povo, não era convinhar da reputação, era convinhar do Salvador. Zaqueu desceu e naquele encontro ele foi transformado. Restituição, compromisso com o próximo, salvação verdadeira. A passagem é clara. Quando Jesus entra, o que era juízo vira honra. O que era condenação torna-se oportunidade de restauração. O que eu quero dizer aqui, meu irmão, minha irmã, é que a presença de Jesus muda o destino. A árvore que você subiu, seja por vergonha, por medo ou por tentativa de se esconder, pode ser a mesma árvore onde você encontra o Senhor e recebe a restauração. Talvez você tenha sido julgado, talvez seu passado te assombre, talvez te tenham chamado de indigno. Eu digo a você, o olhar de Jesus encontra quem está disposto a descer depois, disposto a dar o passo de arrependimento, disposto a restituir, disposto a mudar o coração. Agora, ouça com atenção. Existe uma falsa religiosidade que passa por santidade, que aponta o dedo e enaltece o exterior. O Evangelho, porém, valoriza o coração quebrantado. Deus não tem prazer em ostentação. Ele se alegra com aquele que se humilha, com quem reconhece o erro e se volta para ele. Não é religião que salva, é encontro com o Salvador. Não é espetáculo público, é transformação interna. E é o Espírito Santo quem opera essa mudança, não o homem, não o microfone, não o púlpito. Eu sou apenas um vaso que aponta para aquele que liberta. Permita que eu seja claro. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui para dizer que, quando você encontra o Senhor, as coisas que pareciam mal, a inveja, a acusação, a perda, a humilhação, podem tornar-se o caminho para uma bênção inimaginável. A misericórdia tem essa força. Pega aquilo que foi usado para te destruir e transforma em instrumento de restauração. Você que já sofreu julgamento por causa do seu passado, ouça, Deus conhece você por inteiro. Ele viu seu erro, mas ele também viu sua disposição de mudar. Assim como Zaqueu, a salvação não veio por merecimento, veio por graça, e tomou forma quando Zaqueu declarou mudança e restituiu. A graça nos encontra e nos impele à justiça, restaurar, devolver, consertar. Esse é o ritmo do reino.
Antes de seguir, deixe eu compartilhar com você provas concretas de transformação, sinais de que o mal, a falta e a aflição foram revirados em bênção. Essas histórias não são promessas mecânicas, são testemunhos de ação do Espírito. A primeira irmã que eu trago é a Geisa. Geisa vinha com uma dívida que parecia uma sentença. O carnê assumido por ela foi bloqueado, o nome apareceu em listas, portas de emprego se fecharam. Em uma noite de oração, ela se entregou em arrependimento, buscou a direção e tomou a decisão de alinhar seus passos com o que Deus mostrava. Entre orações, portas surgiram. Um contato antigo ligou oferecendo uma oportunidade de trabalho compatível, e não só isso, uma parte da dívida foi liberada por uma instituição que revisou o caso e resolveu o saldo. Ela me contou chorando: "Bispo, eu não esperava. Aquilo que era mal virou uma oportunidade de recomeço." O que parecia desgraça foi a ponte para uma providência que ela não imaginava. Eu não digo que isso acontece sempre do mesmo jeito para todos, mas eu digo que o Espírito opera milagres de provisão quando o coração se rende. O segundo testemunho é do Gabriel. Gabriel veio de um lar marcado por críticas e portas fechadas. Havia descrença e um emprego perdido que abalou a família. Em meio à dor, Gabriel foi à igreja, participou da corrente de oração e começou a declarar as promessas. Em um mês, uma proposta de serviço remoto apareceu. Um serviço que permitiu a ele reconquistar estabilidade e, com isso, restituir relações familiares que estavam abaladas. Ele declarou em voz alta: "Eu recebo o que Deus preparou", e a vida começou a se reorganizar. Mais uma vez, não digo que o processo será idêntico para você. Digo que há um padrão: encontro com Deus, arrependimento e a ação do Espírito que reverte cenários. Temos também relatos de auxílio social que confirmam a integridade do propósito do ministério. Pessoas que chegaram desesperadas receberam assistência. Doações para tratamentos hospitalares, ajuda alimentar em lares que enfrentavam escassez, apoio para quem precisava de roupa ou remédio. Essas ações foram financiadas por irmãos e irmãs que entenderam o propósito de colaborar com o ministério que serve. Quando o mal bateu nas portas, a comunidade respondeu com amor e alimento. Isso é testemunho de que as contribuições sustentam obras sociais reais, ajuda a hospitais, auxílio a famílias e cobertura para eventos que tocaram vidas. Quero frisar algo muito importante aqui. As contribuições ajudam a viabilizar obras sociais e eventos de fé, mas não garantem automaticamente bênçãos como uma fórmula mágica. Não existe um botão que você aperta e por isso a bênção cai do céu sem ação divina. O que existe é o coração rendido, a fé que age, a comunidade que se sustenta em oração e a ação do Espírito que opera. A diferença é que quando uma comunidade se une em propósito, o canal se abre para que a graça flua. Mas a graça é dom do Senhor. Nós participamos como instrumentos de amor. Voltando ao fio da nossa mensagem, como então o mal se transforma em bênção inesperada? Primeiro, pelo encontro. Jesus não passa indiferente. Ele olha, chama pelo nome e convida. Segundo, pelo arrependimento que gera ação, restituição, reparação, compromisso com o próximo. Terceiro, pela intercessão da comunidade que ora e clama. Quarto, pela palavra profética que afirma novo destino. E, por fim, pela atuação do Espírito Santo que opera no íntimo. Eu quero que você repita comigo mentalmente agora ou em voz baixa se puder. Senhor, entra na minha história. Transforma o que foi mal em bênção. Renova meu coração. Dá-me coragem para descer da árvore e agir com justiça. Declare isso, porque Deus honra o coração que se volta para Ele. Permita-me confrontar com amor. Existe hipocrisia que julga e fecha portas, que fala alto sobre pureza enquanto mantém o coração duro. Não estou falando de você que está aqui agora, disposto a mudar. Estou falando de uma postura que Deus reprova. O verdadeiro arrependimento é silencioso e transformador. Ele tem rosto de retribuição ao prejudicado, tem atitude de justiça. Não é só sentir culpa, é agir para consertar sempre que for possível.
Se você carregou má conduta, pense em quem foi afetado e, na medida do possível, faça a restituição. E isso é parte da porta que se abre para bênçãos verdadeiras. Agora, vamos orar juntos. Vou conduzir uma oração profética e você responde com amém no seu coração. Lembre-se, eu falo com o Senhor em segunda pessoa, porque é assim que oremos, com reverência e amor. Pai Santo, eu me coloco diante de Ti com humildade. Eu te peço, venha e faça morada nas casas que ouvem esta palavra. Eu peço que o sangue de Jesus seja sinal de segurança, que nenhuma obra das trevas permaneça. Pai, eu declaro agora que as setas do inimigo percam o efeito. Eu declaro que toda cilada volte vazia. Senhor, toca os corações julgados e transforma a vergonha em honra, a perda em testemunho. Que aquele que foi acusado veja a mão do Senhor levantar seu nome. Em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo traga reconciliação onde há divisão, restauração onde há perda e provisão onde há necessidade. Amém. Enquanto ainda estamos nesse clima, deixe-me você ouvir uma declaração comando de posse, inspirada pelas Escrituras, para que você receba e proclame. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas. Restaura a minha alma, guia-me por caminhos de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Sinta isso como posse, declare, nada faltará, nada quebrado, nada fora do lugar. Agora vamos orar o Pai Nosso juntos, com atenção à libertação e à provisão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração é para que você peça provisão e perdão, reconhecendo o seu lugar de dependência do Senhor. Não se envergonhe por pedir, a humildade abre portas que o orgulho fecha. Agora eu quero trazer mais um testemunho para que você veja como Deus opera de modo inesperado. Uma irmã entrou em contato conosco em profunda angústia. Sua renda havia sumido e ela tinha 2 filhos pequenos. Ao mesmo tempo, ela tinha uma dívida que parecia esmagadora. Em oração, a igreja levantou um clamor, voluntários levaram cestas básicas, a equipe encaminhou uma ajuda emergencial e em poucos dias surgiu um recurso que permitiu pagar parte da dívida. Além disso, alguém ligou oferecendo um pequeno trabalho temporário que se tornou fixo depois. A irmã disse que aquilo que parecia mal, o desespero financeiro, foi transformado em rede de amor e depois em estabilidade. A ação do Espírito Santo se manifestou na compaixão do povo. Esse é o tipo de bênção inesperada que eu quero que você creia. Escute, muitas vezes as obras do mal chegam por meio de palavras, calúnia, difamação, acusações, e elas têm um objetivo: nos silenciar, nos diminuir, nos isolar. Mas quando a comunidade se levanta em oração, quando a verdade é confirmada e as atitudes de restituição são tomadas, aquilo que tentou nos ferir se transforma em plataforma para proclamar a glória de Deus. Zaqueu foi criticado. Ele foi chamado de pecador. Mas quando Jesus entrou na casa dele, a casa virou altar de transformação. O que hoje tenta te expulsar da cidade pode, amanhã, te levar à mesa com o Senhor. Quero agora falar com você que talvez esteja com medo de se expor, com medo de pedir ajuda. Lembre-se, Zaqueu subiu na árvore. Ele se expôs. Ele se colocou numa posição vulnerável para ver Jesus. Há momentos em que só a exposição, o gesto de coragem, abre caminho para a intervenção divina.
Talvez o que você precisa é descer da sua posição de orgulho ou da sua sombra de vergonha e permitir que alguém interceda por você. Permita-se ser alcançado. E aos que trabalham conosco no ministério, lembrem-se de que somos canais. Nós damos suporte, coordenamos orações, organizamos ajudas. Mas aquele que muda corações e abençoa é o Espírito Santo. Nunca devemos atribuir a nós mesmos o milagre. Somos servos que apontam para aquele que é dono de toda a glória. Antes de irmos para as declarações finais, eu quero fazer algo profético. Levante sua mão, mesmo que seja apenas no pensamento. Declare comigo estas palavras de posse. Eu recebo restauração. Eu recebo restituição. Eu recebo provisão inesperada. Eu declaro, nada faltará, nada quebrado, nada fora do lugar. Repita internamente, nada faltará, nada quebrado, nada fora do lugar. Declare isso até sentir paz. A fé se desenvolve na repetição daquilo que se profetiza. Agora, vou conduzir uma oração de libertação e posse mais longa. Fique atento e participe com seu amém interior. Senhor Deus, Pai amado, nós te louvamos, nós reconhecemos a tua soberania. Hoje nós apresentamos diante de ti todas as situações que foram obra de injustiça, de ataque e de maldição. Senhor, nós quebramos, em nome de Jesus, toda a estrutura de acusação que veio para destruir reputações, empregos, famílias e sonhos. Eu declaro que todo mal pensado, todo plano tramado nas trevas seja desfeito agora. Eu peço que o teu Espírito sopre sobre cada vida representada aqui. Pai, abre portas que ninguém pode fechar, fecha portas que nos levam ao erro, redireciona caminhos, traz pessoas certas para o serviço, revela a verdade onde há mentira. Em cada casa, que a mesa seja preparada, que o pão multiplique, que a paz ocupe o lugar da ansiedade. Senhor, nós clamamos por restauração, e eu profetizo que aí onde houve perda, haverá restituição em tempo oportuno, segundo a tua graça. Amém. Segure firme nessa promessa. Lembre-se, Deus é especialista em transformar traumas em testemunhos. Ele é especialista em transformar o que era mal em bênção inesperada. Agora, algumas instruções práticas para você que quer caminhar com essa mudança. Primeiro, busque arrependimento sincero. Reconheça onde foi preciso pedir perdão. Peça e, quando possível, restitua. Segundo, envolva-se em comunidade. A corrente de oração existe para isso. Terceiro, pratique a generosidade. Aquilo que você semeia em amor volta como colheita, não como fórmula, mas como princípio de Deus. Quarto, permaneça em oração contínua e medite na palavra. É ali que o Espírito fala e aponta os passos. Ainda sobre generosidade e propósito, se você sentir no coração o desejo de contribuir com o propósito mais que vencedores por meio do carnê, saiba que estas contribuições são destinadas a manter o trabalho de evangelização, a ajudar hospitais, a sustentar projetos sociais que atendem pessoas em vulnerabilidade. Elas são uma expressão prática de amor e responsabilidade comunitária. Reforço com toda a clareza: contribuir não é garantia mecânica de bênção, é expressão de fé e de suporte ao próximo. Nós somos transparentes quanto ao uso dos recursos e comprometidos com as ações sociais que você já viu em testemunhos. Antes de finalizar, eu quero que você participe de uma última declaração profética comigo. Vamos proclamar sobre a sua casa o seu nome e o seu futuro. Repita em seu coração: eu declaro que o meu passado não será sentença. Eu declaro que as feridas serão portas de milagre. Eu recebo a restauração de Deus. Eu recebo clareza, direção e provisão. Nada faltará, nada quebrado, nada fora do lugar. Sinta essas palavras tomando forma dentro de você. O Senhor abre o caminho onde havia pedras. Ele transforma a cicatriz em testemunho. Ele devolve o que foi tomado.
Ao caminhar com Deus, a sua história muda. Agora, avisos práticos. Em breve teremos um encontro presencial e entregaremos senhas para atendimento de oração individual. Fique atento ao local e horário. Acompanhe a descrição do vídeo para os detalhes. Se você precisa do carnê do propósito Mais que Vencedores, o link está fixado na descrição. Clique com responsabilidade, informe os dados corretamente e participe conforme sua consciência. Lembre-se, as doações sustentam ações sociais e eventos, não garantem bênçãos automáticas. Faça sua escolha com fé e discernimento. E aqui vai o meu convite final. Se você deseja se somar ao propósito e apoiar as obras descritas, ajuda a hospitais, distribuição de mantimentos, suporte a famílias, acesse o link do carnê na descrição e participe conforme sua disposição. Cada contribuição é válida e será destinada às ações sociais e ministeriais que já transformaram vidas. Mais uma vez, a contribuição ajuda a viabilizar o trabalho, mas não é uma fórmula para garantir bênçãos. A bênção vem do Senhor e nós somos canais. Para encerrar, eu quero abençoar você de maneira simples e profunda. Levante mentalmente as suas mãos agora. Receba a bênção. Que o Senhor te cubra com paz. Que a luz dele brilhe sobre teus caminhos. Que todo mal se converta em aprendizado e, pela graça, em porta de bênção. Que o Espírito Santo revele caminhos onde você só via barreiras. Que a provisão chegue de maneira inesperada e transforme a escassez em fartura, conforme a vontade de Deus. Que teus passos sejam guiados, que a tua casa seja abrigo e altar. Vá em paz, amado, e mantenha no coração a certeza de que o Senhor transforma o mal em bênçãos inesperadas. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, minha ovelha querida. Eu te abraço com a palavra de Deus. Vai e seja testemunho. Clique no link do carnê na descrição se deseja participar do propósito Mais que Vencedores e contribuir para as obras sociais que realizamos. Faça isso com fé e responsabilidade, sabendo que as contribuições sustentam o ministério e as ações sociais já relatadas, sem promessas automáticas de retorno. Receba a paz e a cobertura do Senhor. Até breve. Eu oro por você.